desculpem muito os meus filhos, porque eu digo assim, eu escolhi casar com o pai deles, eu escolhi, né, fazer parte da família Miranda, eu escolhi ser Miranda. Os meus filhos não tiveram essa opção, eles já nasceram Miranda. E sabe que tudo que a gente faz, todo mundo tá vendo, né? Todo mundo tá vendo, todo mundo comenta. E eu não critico ninguém, não julgo ninguém. Por quê? Porque eu acho isso válido. Afinal de contas, vocês acompanharam a minha vida desde o começo, né? Meu casamento foi anunciado no rádio, foi anunciado para todo mundo. A igreja, inclusive... o Face caiu ali, mas acho que já voltou. Gente, preciso ver aqui porque parece que não tá carregando. Só um minutinho que eu vou ter que trocar a tomada, senão vai acabar a bateria e o pessoal do Face não vai continuar. Como eu estava dizendo, então assim, durante a infância deles, eu nunca fui de estar, né, vindo aqui, de estar falando. Mas como no casamento da Thalita, saiu aí um monte de bobagem na internet, eu sei que os membros mesmo da nossa igreja, as pessoas que nos amam, que acompanharam aí, né, desde o meu casamento, as minhas gestações, acompanharam o nascimento dos meus filhos, né, e o crescimento deles, né. Então, eu sei que essas pessoas, elas nos amam, tem sempre palavras de ânimo, de amor, de alegria. E eu sou muito grata a essas pessoas. Então é para estas pessoas que ora por nós, sabe? Porque na minha gestação foi complicado, vocês oraram para que desse tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo, né? Então, sendo assim, eu me vejo sim, eu vejo a necessidade de vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o casamento do meu filho e falar um pouquinho também sobre a minha nora, né? Eu sei que vocês não conhecem ela ainda, porque ela é de outro ministério, como eu mesma já falei aqui nas minhas redes sociais, né? E, aliás, quero agradecer muito pelas pessoas. Quando eu postei a foto, só me encheram de elogio, me deram parabéns. Gente, eu fiquei emocionada de saber que vocês estão aí do outro lado com esse apoio. Isso é muito bom para mim. Porque assim, eu vou na verdade testemunhar sobre a vida do meu filho, sobre o matrimônio dele. Por quê? As pessoas pensam assim, uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim para mim: irmã Eliana, a irmã não passa luta, né? E assim, eu me lembro que eu era recém-casada e não sabia nem o que responder para ela, né? Recém-casada assim, de 2, 3 anos de casada. E aí eu lembro que eu olhei para ela e dei risada, porque eu não sabia o que responder, não tinha experiência nenhuma. Mas, né, hoje é diferente. Hoje todo mundo sabe, né, que eu já passei por muitas lutas, já tive várias provações na minha saúde. E assim, os meus filhos sempre foram meu porto seguro. Ai, gente, eu vou ficar emocionada. Então, quando tudo desabava na minha vida, me desculpem porque hoje eu tô mesmo a flor da pele. Quando tudo desabava na minha vida, eu olhava para os meus filhos e eu pensava assim, eu preciso continuar, sabe? E por eles. E muitas vezes, né, eu sou de carne e osso como todo mundo, muitas vezes eu pensei, agora eu vou parar, como já testemunhei para vocês, né? Vou parar, não vou prosseguir, porque às vezes eu pensava, não vou conseguir, eu não tenho mais força, mas daí os meus filhos me colocavam de pé. Eles me animavam, eles me ajudavam muito. E para quem não sabe, o meu filho Lucas, como ele é o mais velho, quando eu tive depressão, que eu fui pro fundo do poço, meu filho foi assim o meu suporte. Ele assumiu a casa porque eu não conseguia
cuidar da minha casa, eu não conseguia cuidar nem de mim. Então ele assumiu essa responsabilidade de cuidar de mim, de cuidar dos irmãos, e foi uma responsabilidade tanto, porque não foi fácil. Ele, sendo o irmão mais velho, ele tinha que fazer tudo certinho para os outros, né? Tanto que, assim, graças a Deus, eles têm uma união muito linda, e eu fico muito feliz, porque eu digo que os momentos de dor, de provações, eles não vêm para nos derrubar, né? Quando a gente tem um alicerce, eles simplesmente nos unem cada vez mais. Foi isso que aconteceu comigo e com os meus filhos. Então, assim, o Lucas sempre foi muito responsável, ele sempre foi aquele filho que eu não precisava mandar fazer lição de casa, que eu não precisava dizer para ele, tira o uniforme quando chega da escola. Ele sempre foi muito assim, até hoje, os horários dele, se ele marca um horário, ele vai cumprir com aquele horário. Pode chover canivete, ele vai cumprir com aquele horário, porque ele é assim, é dele isso. E aí, então, meus filhos passaram por muitas coisas. E houve um período da adolescência do meu filho que ele desacreditou realmente no matrimônio, sabe? E eu fico emocionada de falar isso, por quê? Porque eu me lembro de eu conversar com meu filho e falar assim para ele, filho, você precisa ter um relacionamento onde você veja um futuro, não é só ter um relacionamento para poder, né, namorar um tempo e depois, porque o Lucas sempre foi muito sério com os relacionamentos dele, teve relacionamentos duradouros. E aí, então, eu dizia para ele, filho, você precisa pensar nisso para construir uma família, para ter a sua casa. Falei, eu quero netos, eu quero... E ele, algumas vezes, ele me deu umas respostas desafiadoras, porque ele disse para mim, ele falou assim, mãe, eu não preciso casar, eu não preciso constituir uma família. Eu vou ter relacionamentos, mas meus relacionamentos não vão ser com esse compromisso, porque eu não me vejo casado. E teve esse momento que ele falou, mãe, tira isso da cabeça porque eu não vou me casar. E aí eu olhava para o meu filho e eu falava no silêncio, só eu ali e Deus, né? Eu falava para o meu filho, para Deus, eu dizia ali no meu interior, eu dizia, meu filho, você é consagrado a Deus desde o ventre. E eu oro por uma nora desde o ventre. Então, eu declaro sobre a sua vida as bênçãos do matrimônio. Meu filho teve algumas experiências ruins, sabe? De pessoas que ele conviveu, que algumas vocês sabem, que o casamento, infelizmente, acabou e não deu certo, né? E ali, então, por causa dessas experiências e as lutas que a gente passava, então ele tinha essa luta, esse bloqueio dentro dele. E ele dizia pra mim, ele falava, eu não vou me casar, pode esquecer. Falava até pra mim, eu posso ter filho, mas casar não. Eu falava assim, mas como você vai ter filho? Você precisa de uma esposa para ter filhos. E ele dizia assim, eu adoto, eu não pretendo me casar. E hoje quando eu falo pra ele, ele fala, mãe, eu não lembro disso. Eu falo, meu filho, você não lembra? Por quê? Porque eu profetizava sobre a tua vida, eu declarava sobre a tua vida as bênçãos do matrimônio. E várias vezes eu conversei com eles, eu orei com eles, e o Gabriel também tinha uma ideia parecida, né? E a Thalita, para vocês terem a ideia, a Thalita foi ter um namorado, assim, ela já estava com mais de 21 anos, porque sim, eles criaram alguns bloqueios que precisaram ser tratados, né? Vou adiantar porque vocês sabem que eu falo muito, né? Bom, resultado. Sempre eu orando, em jejum, em jejum, em jejum, sempre orando, orando, orando. E meus dois filhos estavam, eu não contei, não me lembro se contei aqui pra vocês, eles estavam num relacionamento, em relacionamentos, acho que antes da gente ir para Israel, que nós fomos nós três. E ali então eu fiz uma campanha lá no Muro das Lamentações de oração, porque ali é oração 24 horas, então fiz ali essa campanha. No 6º dia da campanha, a minha filha me ligou e falou assim, mãe,
você tá sabendo? Eu falei, sabendo do quê? Aí ela falou assim, o Lucas terminou o relacionamento. E esta campanha que eu tinha feito lá no muro, eu orei ao Senhor da seguinte maneira: Senhor, se estas pessoas que estão em relacionamentos com os meus filhos são as pessoas que o Senhor tem, estas moças maravilhosas também, mas não serviam a Deus. Então eu falei, Senhor, e meus filhos não estavam em compromisso com Deus, né? Também na igreja. E ali eu falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor tem uma obra, então, Senhor, transforma, envia teu Espírito Santo para falar com elas, muda a vida delas, traz elas para perto de ti. E aquela oração mesmo que mãe faz, né? Mas se não é, Senhor, então que encerre esse ciclo e os meus filhos sejam preparados para o matrimônio, para que eles estejam debaixo das bênçãos do matrimônio. Orando desta maneira, 6 dias, no 6º dia, a campanha era de 7 dias, no 6º dia, minha filha me liga e fala, mãe, você tá sabendo? Eu falei, o quê? Ela falou assim, o Lucas não te falou nada? Eu falei, não. Aí ela disse assim, o Lucas terminou o relacionamento dele. E eu, sabe, a Leia e a Fran estavam comigo no quarto do hotel, eu fiquei assim, passada, eu comecei a rir, aí eu falei, meu Deus, não é possível, meu Deus, porque a resposta veio antes de eu terminar a campanha. E eu tinha ido para lá com esse propósito, toda vez que eu vou com propósito, eu fui com esse propósito. Quando eu cheguei de viagem, né, aí os dois tinham terminado os relacionamentos e os meus 2 filhos vieram e conversaram comigo, um separado do outro, e foi muito assim, disseram as mesmas coisas, que eles tinham chegado à conclusão que eles poderiam bater em muitas portas, poderiam visitar muitas igrejas, poderiam estar em vários lugares, mas que o legado que eles tinham na Igreja Deus e Amor, por mais que eles fossem queridos e quistos nos outros lugares, não seria o mesmo compromisso com a Igreja Deus e Amor, porque foi ali que eles nasceram e eles levam muito em conta mesmo o fato do vô ser quem é, né? E ali, então, eles voltaram de compromisso, voltaram a jejuar, voltaram a orar, fizeram vários cursos mesmo, cursos com jovens, se aproximaram de muitas pessoas, tá bom? De outros ministérios, inclusive, e fizeram seminários que nós não temos na nossa igreja. Eles fizeram esses cursos, esses seminários, porque eles vieram com propósito de ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, as pessoas vão fazer faculdade, vão fazer universidade, vão se preparar, não vão? Espiritualmente também nós precisamos nos preparar. Claro que eles sempre tiveram a base deles, mas eles foram fazer tudo isso. E quando voltaram realmente para viver um propósito. E aí, então, um dia eu estava falando com meu filho Lucas e eu falei para ele, falei assim, filho, a partir de agora, você precisa se preparar para ter uma esposa. E pela primeira vez na vida, ele não me disse não. Eu falei, ela tem que ser a sua esposa. E ali, eu junto com ele, expliquei para ele, né, o espiritual que é um casamento, porque um casamento não é só união carnal, é espiritual. Inclusive tem um versículo bíblico que eu não me lembro agora exatamente onde está, mas que fala lá que quando a alma, né, apegará o homem, a sua alma, a alma da prostituta, né? Por quê? Porque a conjunção carnal, ela é vista também como junção de almas. E ali, naquele momento, então eu expliquei para ele o mistério do casamento de Isaac, porque Isaac representava ali o noivo, Jesus Cristo, Rebeca representava a noiva, a igreja. Expliquei para ele, quando eu terminei de explicar para ele tudo isso, ali eu disse para ele, eu falei, filho, a sua esposa, a esposa do Gabriel, elas não serão só esposa de vocês, elas vão levar o meu legado, assim como eu tenho levado o legado da minha sogra, porque o que eu sei eu aprendi com ela. E nessa conversa toda com ele ali, ele disse para mim, então, mãe, então ora para que Deus prepare a minha Rebeca. Foi um
ano orando ali, eu falei, Senhor, não quero mais namorada para os meus filhos. Eu não quero mais. Eu quero esposa para eles. E aí foi que aconteceu que ele conheceu a Aline, tá? Eu quero explicar tudo isso, porque eu sei que vai sair fotos do casamento, vai sair vídeos, né? Então, quando sair, as pessoas já entendam. A Aline não é da IPDA, tá bom? Ela não é. Mas eu até brincava aqui que eu dizia assim, para ser minha nora, tem que passar pela prova dos 3 R's. E ela passou por esta prova. Ela é uma pessoa muito família, de caráter, assim, espetacular. É uma pessoa que tem propósito com Deus. Meu filho se tornou mais espiritual junto com ela depois que eles estão namorando. Eles jejuam, eles oram junto, eles fazem campanha junto, eles têm um compromisso com Deus. Por que que eu tô explicando tudo isso? Porque como a Aline não é do nosso ministério, então eu sei que vai ter pessoas que vai vir aqui comentar. E já estou explicando isso porque é o seguinte, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, Deus tem os planos dele e os planos dele são muito melhores do que os nossos, tá? Então assim, os meus filhos cresceram com várias pessoas da Igreja Deus e Amor que se casaram com pessoas da Igreja Deus e Amor, como eu também me casei, inclusive tem histórias na minha família também, e que o casamento não deu certo. O casamento não deu certo, aconteceram coisas, e então eu nunca exigi dos meus filhos, nunca disse para eles, olha, tem que ser uma moça da Igreja Deus e Amor. Mesmo porque os meus pais, quando se casaram, não eram da Igreja Deus e Amor, tá bom? Eles não eram. Então, assim, tantas outras pessoas, eu conheço esposas de pastores que eram de outros ministérios, inclusive Raquel Andrade, eu sei que é uma pessoa que sempre me acompanha, minha amiga do coração, ela era de outro ministério, que não vou citar o nome, e ela se casou com o pastor João Batista, e depois veio para a Igreja Deus e Amor para acompanhar o seu marido. Então, eu nunca fiz questão, porque eu não sou Espírito Santo. Eu estou com o Espírito Santo de Deus, mas eu não sou o Espírito Santo. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, para ser bem sincera para vocês, se eu fosse depender, né, da minha ajuda espiritual matrimonial, eu não seria quem eu sou. Eu realmente não seria quem eu sou. Por quê? Porque o Daniel sempre me apoiou assim, ficava com as crianças, mas vocês sabem que ele por muito tempo, ele ficou afastado da igreja, depois ele voltou, ficou um tempo, esse período foi maravilhoso, e hoje também ele não está ativo na igreja, tá? Então, a obra quem faz é Deus, não sou eu. Se eu disser para vocês, ela não vai ser da Igreja Deus e Amor, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se ela vier para a Igreja Deus e Amor, ela vai fazer isso com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque eu sei quem ela é. E ela vai fazer tudo da melhor maneira, sem trazer escândalos, sem causar tumulto, porque eu conheço o caráter dela, conheço a espiritualidade dela, sei do compromisso que ela tem com Deus. Se assim não fosse, eu não estaria aqui para falar isso com vocês. A Raquel até respondeu aqui, verdade, amiga, e amo esta igreja. Então é assim. A gente não pode determinar, tem que ser da Igreja Deus e Amor. Não, porque os planos de Deus não são os nossos. Quantos, inclusive, né, se casaram lá no mundão? Inclusive, tem um testemunho tremendo, maravilhoso, por exemplo, da nossa querida irmã esposa do pastor André, também da Patrícia, que é lá de Dourados, no Mato Grosso. Eles se casaram, se conheceram no mundo, se casaram no mundo e depois vieram os dois para a igreja e hoje são assim, trabalhadores da seara do Senhor, muito dedicados, porque eu os conheço, eu presenciei o trabalho deles, que eles fazem lá no exterior e aqui no Brasil, então sei que eles são muito dedicados. Então assim, a obra quem faz é Deus. Vou já explicar uma outra questão, tá? Quem vai celebrar o casamento do meu filho
não é do nosso ministério, o pastor que ele escolheu, e já vou explicar por que ele escolheu esse pastor, tá? Ele escolheu esse pastor porque, como eu disse, meu filho, ele precisou e ainda faz terapia, assim como eu fiz por muito tempo. Quando eu fui pro fundo do poço, a minha família toda precisou. Porque não foi fácil para eles. Eles estavam acostumados a ver a mãe ativa, a ver a mãe trabalhando, a ver a mãe... Era assim, olha, tudo podia dar errado, mas a mãe estava ali. De repente, a mãe não estava. Então, eles precisaram. E o Lucas, assim como eu também, né? Eu fiz 8 meses de terapia com um pastor de outro ministério, que eu orei para Deus preparar, porque eu precisava, assim, né, tratar questões, né, espirituais, e com um terapeuta que conhecia a palavra de Deus como eu conhecia, ficaria mais fácil para mim. Então, o Lucas também procurou um pastor, e eu louvo a Deus porque essa pessoa entrou na vida do meu filho, porque ao entrar na vida do meu filho, ele conseguiu desbloquear. Esse psiquiatra que acompanha ele, inclusive, também é de matrimônios e de pessoas cristãs. Então ele conseguiu desbloquear aí, com muita oração, muito jejum e terapia, conseguiu desbloquear, e meu filho hoje está aberto ao matrimônio. Ele já casou no sábado, no civil. Foi um casamento lindo, gente, eu me emocionei muito. Foi lindo, a juíza usou palavras assim que a gente via que era, né, Deus mesmo ali. Então, assim, olha, não é porque minha nora é de outro ministério que ela não tem compromisso com Deus, tá? Ela tem compromisso com Deus. Inclusive, eu sei que muita gente já visitou lá o Instagram dela, já sabe que ela é modelo. Ela é modelo, mas ela é uma pessoa compromissada com Deus. Ela orava também por um marido que fosse cristão, que fosse temente a Deus. E vou dizer uma coisa, o testemunho dela é tão tremendo, porque ela nasceu numa família católico praticante, e ela, sozinha, na juventude dela, na adolescência dela, no auge, quando todo mundo, né, só quer saber do mundão, ela encontrou Jesus Cristo. Ela encontrou Jesus Cristo, assumiu um compromisso com ele, e ela tem esse compromisso até hoje. Inclusive, recentemente, ela rejeitou um trabalho para poder fazer aí, nem sei se eu poderia estar falando isso, mas eu vou falar. Um trabalho para poder estar fazendo sobre esses jogos que tem por aí. E era um trabalho que ela ia ganhar muito, e ela rejeitou. E mais recentemente, ela rejeitou. Ela estava já, para vocês terem uma ideia, ela foi aprovada no casting, tá? E ela já estava no local para fazer a filmagem para uma marca de cosmético brasileira conhecida internacionalmente, que seria a campanha do Dia dos Namorados. Porém, eles chamam de booker, a pessoa que gerencia a carreira dela não havia explicado para ela como que seria esse comercial, e seria o maior cachê da vida dela. Ela já trabalhou muito na Europa, já trabalhou na Turquia, em Israel. Ela inclusive tem fotos até de burca, porque lá no Oriente Médio ela já fez vários trabalhos. Lá em Milão tem ela em vários lugares. E aí o que aconteceu? Então ela estava lá, chegou na hora que passaram para ela ali o roteiro do que ia acontecer naquela campanha, ela não quis fazer. Ela foi demitida da agência em que ela estava, tá? Tudo isso por quê? Porque ela tem um compromisso com Deus. E ela disse para mim, ela falou assim: sogra, eu estou desempregada. Estou desempregada. Seria o maior salário da minha vida. Nem o que eu ganhei na Europa não seria tanto quanto esse trabalho que eu ia, e eu ia ficar conhecida no Brasil e no exterior, mas feria os meus princípios de cristã. Eu vou uma hora também marcar uma live com ela pra gente conversar um pouquinho, para vocês conhecerem ela melhor. E ela disse, feriu os meus preceitos de cristã, então eu preferi não ter esse dinheiro, não ter essa fama, mas guardar aquilo que eu acredito. Então, isso pra mim, assim,
sabe, selou porque eu já sabia quem ela era, mas quando ela me contou e eu sabia o que era propaganda e tudo mais, então ali ela me ganhou mesmo de todo o coração. Já tinha ganhado, mas ali completou. E é por isso que eu tô falando isso aqui para vocês, porque vocês vão se lembrar que Samuel julgou os filhos ali, né, de Jessé, quando ele foi na casa, pela aparência. E Deus disse para ele, né? Deus disse para ele que ele não olhava para a aparência, mas ele olhava para o coração. E eu peço a vocês a mesma coisa, sabe? Olhem para minha nora com olhos de amor, olhos de quem realmente sabe que ela é uma alma e que independente dela ser do nosso ministério ou não, ela está acrescentando na vida espiritual do meu filho, e muito, muito. E eu vejo o compromisso que ela tem, né, com o espiritual. Então, eu também sei que em algum momento Deus falar com ela e disser, eu te quero na Igreja Deus e Amor, ela não vai pensar duas vezes. Porque ela vive o propósito de Deus, o temor do Senhor. Ela vive. E tem outras questões, né? Tem outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, Raquel, ela era da parentela, mas ela não trazia os mesmos costumes, que é a situação da minha nora. Ela é da parentela, mas, né, os nossos costumes da Igreja Deus e Amor, ou doutrina, como alguns chamam, eu ainda chamo também de doutrina, é diferente para ela, né? É diferente para ela. Mas é isso, gente. Que bom que eu não chorei. Porque eu pensei, eu vou chorar muito. E assim, eu estou muito feliz com esse matrimônio. Estou muito feliz. E se um dia ela disser, sogra, eu quero ser parte da Igreja Deus e Amor, eu sei que ela não vai trazer escândalo, que ela vai ter um bom testemunho, que ela vai ser uma pessoa que vai ser bênção na vida de quem puder conviver com ela, assim como ela já é, na vida de quem convive com ela hoje, né? Eu sei que nós temos algumas barreiras, né, com essa questão aí de outro ministério e tudo mais, mas num mundo onde Paulo disse, virão tempos em que não se darão mais a casamentos, né? Então vocês veem que as pessoas hoje elas não querem mais casar, elas querem morar junto, mora junto por um tempo, não deu certo. O compromisso do matrimônio e o compromisso do matrimônio em Cristo as pessoas não querem. Sem falar, né, que hoje nós temos casamentos que eu percebo, né, eu sei que tem muitos casamentos entre homens e mulheres, né, mas tem muitos casamentos também em que nós vemos que ali tem casamentos de homem com homem, de mulher com mulher, não é? Então, quando uma pessoa que decide ter um matrimônio na vontade de Deus, que decide ter um matrimônio em Jesus Cristo com base, princípio bíblico, então nós temos que fazer o quê? Dar graças a Deus. Porque eu sei que os filhos dos meus filhos, os filhos deles que virão, também vão crescer com essa base em Jesus Cristo, em que a família realmente importa. Eu sempre digo o seguinte, eu tenho meu ministério evangelístico, mas o meu maior ministério é como mãe, é como mulher. Meu maior ministério é a minha família. Do que me adiantaria ganhar um mundo inteiro e perder os de dentro da minha casa? O que adiantaria? Não adiantaria nada. Porque no final da vida eu iria pensar assim, foi inútil o meu trabalho, porque os meus mesmo eu não conquistei. Mas o Senhor me deu essa graça, me deu sabedoria, me deu força, com muita oração, meus irmãos. Vocês não têm ideia, muitas madrugadas na presença de Deus. Criar filhos não é fácil, e criar eles no preceito bíblico é mais difícil ainda. Então hoje para mim, eu tô emotiva exatamente por isso, porque eu falei para Deus, eu falei, Senhor,
Em alguns momentos da minha vida, eu não esperava um dia poder levar o meu filho até a sua esposa para o casamento, né? Para que ele recebesse as bênçãos do matrimônio. Mas eu tô sensível porque isso vai se realizar. Amanhã eu estarei conduzindo o meu filho para receber as bênçãos de Deus. Vai ter muita gente ali, pessoas que Deus escolheu a dedo para estar juntamente conosco, pessoas que valorizam meu filho, que amam meu filho, que amam a minha nora, que valorizam ela, pessoas que realmente, assim, nós apresentamos isso a Deus, para que as pessoas que estivessem nesse casamento fossem pessoas que tivessem ali naquele lugar exatamente com essa intenção, de orar a Deus por bênçãos para o lar deles, para esse matrimônio que está sendo constituído no Senhor. Então, para mim vai ser um momento de muita emoção, e eu sei que cada pessoa que vai estar ali também vai estar com esse sentimento, porque já encontramos algumas pessoas. Hoje a minha irmã me ligou, inclusive ela falou assim para mim: Li, como que você tá? Porque, assim, durante a semana eu passei a semana super bem, no sábado, né? Eu falei, não vou chorar, porque eu já casei uma filha, né? Mas aí hoje eu não aguentei. E não aguentei exatamente por isso. Porque é assim, olha, as lutas que eu e os meus filhos já passamos e ainda passamos, porque nada vem de mão beijada para eles não, viu? Foi com muita persistência, com muita dedicação que eles conquistaram hoje o que eles conquistaram, esse respeito das pessoas da nossa igreja, esse carinho que as pessoas têm por eles. Foi assim, com muito esforço mesmo, muito jejum e muita oração, que eu, inclusive, estive junto com eles, orando, jejuando, fazendo propósitos. Então, assim, tudo isso que eles conquistaram hoje, eles sabem a profundidade que tem. E eu falo assim, ninguém precisa saber das nossas lutas. Ninguém precisa, porque ninguém pode resolver as nossas lutas. Mas aqueles que passam pelas lutas sabem como foi difícil chegar aonde chegou. E para mim é uma grande vitória o matrimônio do meu filho. Para mim é uma grande bênção. É algo assim que meu coração realmente está triunfante de alegria, inclusive por ser com quem ele está casando. Inclusive por isso. Então, orem por eles, tá? Orem pelo Lucas, pela Aline. Assim, queríamos fazer uma festa gigantesca, uma festa grande, chamar todo mundo, mas não dá. A minha família é bem grande, a família dela também é bem grande. Os amigos, inclusive, assim, foram poucos amigos. O Lucas, ele tem bons amigos. Amigos que realmente, né? Amigos que realmente, assim, entendem ele e fazem parte. Pessoas de outros ministérios, porque, como eu disse, eles visitaram vários ministérios, eles conheceram, até eles assumirem esse compromisso com Deus na Igreja Deus e Amor, eles conheceram muita gente. E vou dizer uma coisa para vocês, as portas escancararam para eles em outros ministérios. Eles poderiam ter escolhido estar em outros ministérios, mas eles não escolheram. Eles escolheram estar juntamente conosco. Então, assim, eu sou grata por cada pessoa que passou na vida deles. E eles escolheram estar conosco porque eles entenderam que não foi por acaso que eles nasceram, né, na família Miranda, netos do missionário Davi Miranda, da nossa querida presidente Eni Miranda. Então, assim, as pessoas têm realmente um carinho muito grande por eles. E respeito, viu, gente? Eu vou dizer pra vocês, eu não imaginava, porque eu nunca tive muita convivência com pessoas de outros ministérios. Mas eu conheço os amigos dos meus filhos, conheço, não, nem todos, mas eu conheço uma parte deles. E assim, olha, eles nos veem como grandes exemplos, sabe? Os amigos dos meus filhos vêm me cumprimentar e eles falam que honra conhecê-la. É algo assim que eu não imaginava, porque conhece meu testemunho de vida, sabe quem eu sou, sabe de onde os meus filhos vieram, né?
E contudo, hoje o Daniel não está ativo na igreja, né? Mas o Daniel também tem responsabilidade nesse compromisso que eles têm com Deus, porque eles aprenderam muita coisa do pai. O Daniel, inclusive, ficava tempo fora da igreja exatamente por isso, porque ele dizia, se é para ter esse compromisso de estar na igreja Deus e Amor, então eu vou fazer certinho. E o Daniel passou isso para os meus filhos. Não é um pé, o Daniel, para quem já conhece ele, né, sabe que ele dizia assim, ó, se for para eu ficar com um pé no mundo e um pé na igreja, eu não vou ficar na igreja. Ou eu decido ficar por completo, ou eu não vou ficar na igreja. Ele testemunhou isso várias vezes. Várias vezes. E nos momentos em que ele pensava, não, eu não tô bem para poder estar aqui agora, tá? Ele realmente se afastava. E eu respeito isso, gente. Eu respeito, porque não é fácil, não, viu? Não é fácil, não. A gente enfrenta muita luta. É muita aprovação, é muita. É assim, um urso e um leão diariamente para ir capacitando e um dia conseguir derrubar o gigante. Mas, meus amores, que bom que eu vim aqui falar com vocês, vim aqui conversar com vocês, porque eu realmente precisava conversar com alguém. E que bom que eu escolhi vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Olha quem tá aqui comigo. Oh, meu xodózinho. Quando eu fico sozinha em casa, olha, ele é minha companhia. Inclusive, na sexta-feira, eu estarei retornando à África, em nome do Senhor Jesus, permitindo Deus. E vai ter muita coisa boa aí. Vou ficar 45 dias dessa vez. Mas depois já venho com uma data prévia, eu vou retornar com uma data prévia para voltar e aí ficar um tempo mais. E assim vai indo até o propósito de Deus para minha vida, ele é assim, eu descubro diariamente. Diariamente. Às vezes eu penso, pronto, agora já é hora de se aposentar, e Deus fala, peraí, não é hora de se aposentar, bora botar a mão na massa, que tem muita coisa ainda por vir. E assim eu vou seguindo, né? Onde o vento do Espírito me soprar, eu tô indo. E aí eu quero também estar dividindo com vocês de lá da África, todo o que vai acontecer lá. Então, olha, gente, eu não tô lendo os comentários aqui, mas eu tô vendo muito comentário agradável, viu? E fico feliz, muito feliz mesmo por vocês entenderem, por vocês me ouvirem. E assim, como eu disse, eu não devo satisfação para quem vai nas redes sociais falar mal de ninguém. Eu não devo satisfação, mas para as pessoas que me amam, que oram por mim, que amam os meus filhos, que oram pelos meus filhos, estas pessoas merecem respeito. Então eu me vi, nesse dia de hoje, eu me vi, sim, como uma pessoa que deveria vir aqui dar essa satisfação para vocês, tá bom? Porque eu sei que vai sair muita coisa, depois tem aqueles mentirosos, né, que se levantam aí falando, como diz a palavra de Deus, os que são da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são, né? Se levantam com mentiras, com críticas, com um monte de coisa. Mas, então por isso eu vim aqui dar essa satisfação a vocês, dar esse respeito a vocês, porque vocês merecem. Vendo aqui, nossa, cada comentário que... Olha que lindo, tem aqui uma pessoa que disse, eu me senti privilegiada de estar ouvindo esta live ao vivo. Que bom! E eu me sinto privilegiada de poder estar aqui falando para você. Então, que Deus abençoe vocês. Muitíssimo obrigado pelo amor e pelo carinho que vocês sempre tiveram por mim, pela minha família. E eu sei que isso vai continuar. E quando vier os meus netos, que eu já cobrei a Thalita, mas ela tá devagar, quem sabe o Lucas, né? Então, quando vier os meus netos, eu sei que vocês também irão amá-los e irão respeitá-los. E eu sou muito grata a Deus, eu sou uma abençoada, porque eu tenho vocês comigo. Se inscreva e ative o sininho
para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.